Bom dia, pessoal do sexto ano A e sexto ano B. Tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar início a uma nova fase que serão aulas de revisão para o nosso simulado que ele vai acontecer em maio. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre o primeiro tema, que é paisagem e lugar. Ok, pessoal? Então, a geografia, ela possui 5 conceitos fundamentais. Lembra que nós já debatemos isso em sala: lugar, paisagem, espaço geográfico, território e região. Só para recapitular: lugar é o espaço do cotidiano, aquele que eu vivo, onde eu estou, né, num determinado momento. Então eu mudo de lugar durante o dia. Muitas vezes, por exemplo, vou fazer uma viagem, já estou em outro lugar, vou para um outro espaço. Paisagem é a porção do espaço que vejo e sinto. Quando eu estou na escola, eu estou num determinado espaço. Se eu, por exemplo, vou lá no Porto Geral, já mudei, na minha casa, no supermercado, no meu bairro, né? Então, a paisagem muda conforme a porção do espaço que vejo e sinto. Espaço geográfico já é o espaço transformado pelo ser humano. São todas as determinações feitas pelo homem durante a sua história. Lembra lá, pessoal, lá daquele período do homem nômade, que caçava, pescava e satisfazia suas necessidades, até hoje é o homem sedentário, que vai fixar em um determinado espaço geográfico. Território já é o espaço de poder, certo? Por exemplo, território brasileiro. Por isso nós temos as fronteiras que delimitam esse espaço. Assim como na nossa casa. Ninguém entra sem que eu dê autorização. Região já é um espaço diferente. Por quê? É um espaço maior, com determinações geográficas de paisagem e lugar. Por isso que o nosso país é dividido em 5 regiões, ok? Até aí? Então, eu gostaria de fazer 2 perguntas para vocês. Primeiro, alguém lembra do conceito de lugar? E o conceito de paisagem também é muito importante. Por quê? Porque nós vamos focar nesses 2 conceitos. Lembrando, tá, pessoal? O lugar e a paisagem. O lugar, todo lugar tem a sua identidade. Por que todo lugar tem uma identidade? Por que essa identidade significa algo muito importante para uma determinada pessoa? Para que serve essa identidade? Por exemplo, o bairro onde eu moro, a cidade, o meu país, o meu continente, ok? E outra, alguém a utiliza de forma diferente que você? Por exemplo, se eu sou brasileiro, o outro é boliviano, o outro é alemão, tá? Vamos pensar nisso aí. Lembrando, tá? Conceituar lugar e a identidade. Então, os lugares e a história. Olha como é importante, né? Essas 2 ciências que andam de mão dada. A história não vive sem a geografia e a geografia não vive sem a história. Por quê? Porque nós podemos perceber que esses lugares mudam e criam uma determinada história. Por isso que nós temos aquele sentimento de nacionalismo. Lembra quando eu conversei com vocês em sala de aula? O meu querer, o meu gostar de ser e estar num determinado lugar, por exemplo, né? Então, podemos perceber que os lugares são transformados ao longo do tempo. E com isso nós temos que ter o quê? Uma visão do ontem, do hoje e do amanhã, ok? Olha alguns exemplos que nós vamos ter aí. Esse prédio moderno, ele foi um cinema antigo, assim como aqui em Corumbá. Nós tivemos vários cinemas, hoje não temos nenhum. Prédios foram derrubados e outros construídos. Por isso que alguns são identidade, né? Que nós chamamos de patrimônio, por exemplo, que não pode ser mexido, não pode ser mudado. Na nossa cidade nós temos vários elementos. Então, o lugar muda com o tempo, certo? As transformações dos lugares possuem uma temporalidade. Algumas delas podem ocorrer rapidamente, enquanto outras podem demorar décadas ou séculos. Por isso que muitas vezes a gente ouve determinadas frases como: nossa, essa cidade não muda, sempre é a mesma coisa. Isso não é verdade, certo? Isso não é
certo falar, porque o espaço ele muda consequentemente dependendo das ações e das necessidades do homem ou da sociedade que ocupa um determinado lugar, certo? Olha esse exemplo que interessante, pessoal. Essa igreja, tá? Lá bem atrás e hoje já inserida no espaço moderno. Observe como que mudou a questão da fiação, a própria arborização, o asfalto, mas a igreja continua aí. Então, automaticamente, essa igreja ela é um fator histórico, ela é um elemento histórico da representação desse espaço. Olha outro exemplo fantástico aqui que nós temos, né? Uma cadeia pública, certo? Que hoje é um museu. Olha como era e como é hoje. Olha a transformação do espaço, que interessante. Então, nós podemos analisar que essas mudanças, elas são pelo próprio tempo, a própria formação, trabalho, necessidade do homem. Okay? Um outro exemplo, olha só que interessante, tá? Na foto da esquerda, nós temos uma foto antiga. Provavelmente era um bar, um ponto de encontro. Olha hoje que espaço fantástico que se transformou, né? Automaticamente já é um cartão turístico, onde as pessoas se lembram, né? E aí vem aquela história que nós carregamos, né? Com as nossas construções e o elemento do espaço geográfico, né? Um outro exemplo, pessoal, olha a praça, né, como ela se transformou. Inclusive aqui na nossa cidade nós temos várias fotos antigas, por exemplo, da Avenida General Rondão, da Rua Frei Mariano, do próprio Porto, que são fantásticas, né? Então esses elementos, eles englobam a formação, certo? Então, temos que ter uma certeza que as grandes mudanças em lugares se dão conforme a necessidade da ocupação e do trabalho do homem, certo? Então, eu estou passando para vocês aqui uma atividade que vocês façam aí na casa de vocês e, se Deus quiser, no nosso retorno, a gente vai estar corrigindo com vocês. O que seria? Eu gostaria que vocês elaborassem uma ilustração com texto explicativo descrevendo uma mudança de um lugar. Hoje, com essa facilidade de tirar uma foto, tire uma foto no seu celular, imprime e monte, né? E procure fazer uma pesquisa dessa foto pelo menos 10 anos atrás, certo? E aí a gente vai estar discutindo isso. Valeu? Então, a paisagem no tempo e no espaço. O nosso grande professor, grande mestre Milton Santos, ele sempre fala, né? Tudo aquilo que nós vemos e que a nossa visão alcança é paisagem. Não apenas formulada de volume, mas também de cores, odores, movimentos, som, etc. Lembra que nós discutimos no início da nossa aula, né, que a geografia tem essa visão. Ela usa todos os sentidos, visão, audição, olfato, tato, certo? Inclusive gustação, porque você pode experimentar alguma coisa e lembrar. Então, para realizar uma leitura geográfica da paisagem, é necessário, atenção, diferenciar esses elementos de acordo com suas características, reconhecer as transformações ocorridas nas paisagens, bem como os fatores envolvidos nessas mudanças, o desenvolvimento, a economia, a história. Olha que interessante, pessoal. Olha porque que Corumbá ela é considerada, né, o berço da cultura sul-mato-grossense. Né? Não só porque nós temos 200 e poucos anos, mas pela própria cultura que está enraizada na nossa cidade. Pessoal, para terminar essa primeira aula nossa, aqui nós temos duas imagens, tá? O espaço natural e o espaço humanizado. Por que eu coloquei essa imagem? Porque já vai dar abertura para a nossa próxima aula, que nós vamos realizar falando sobre o trabalho modificando o espaço, transformando e satisfazendo as necessidades do homem. Aí vai entrar a tecnologia, o avanço, as revoluções, tudo o que aconteceu dentro desse espaço. Pessoal, eu espero que eu esteja ajudando vocês aí. Tá difícil para todo mundo, tá difícil para vocês, tá difícil para nós. Saudades, que Deus nos abençoe e que nada aconteça com ninguém da nossa família, ok? Um grande abraço e até a próxima, tá? Fique com Deus.